Faculdade Gospel. Curso básico, médio. Você deseja conhecer mais sobre Deus e sobre a Bíblia? Faça o curso básico e médio em Teologia à Distância. Matricule-se já, com 70% de desconto. Ligue agora, 0800 942 3153. De R$2.000 por R$500 ou 8 vezes de R$75. Vantagens do curso: você estuda em casa, credibilidade comprovada, com atividade há mais de 20 anos, certificado de conclusão com validade internacional, credencial válida em mais de 100 países. Site www.faculdadegospel.com.br. Faculdade Gospel. Eu não sei se você sabia, a adoração do crente não chega no céu em forma de barulho, chega em forma de cheiro. Porque se fosse em forma de barulho, Deus se enganaria com o grito de alguns que gritam da boca para fora. O verdadeiro louvor é convertido em cheiro suave diante do eterno Deus que fez os céus e a terra. Quando Deus percebe o cheiro do louvor, Ele abre a janela e olha para baixo. Quando Ele olha para baixo, Ele vê um Israel puro, Ele vê um Israel curado. Mão direita para o céu de novo. Faz um carinho nas costas do irmão. Só um carinho. Diga para ele, vai doer só um pouquinho. Dor de cabeça se cura com cibalena. Paulo Feliciano. Enxaqueca se cura com AS. Câncer tem que ser com quimioterapia. Existem pecados que se curam com o poder da palavra e um arrependimento instantâneo. Outros só se forem purificados pelo fogo, pela dor, pelo vale. Será que não está na hora de você parar de olhar para os outros e olhar para a sua própria vida e ver que o que está acontecendo com você é que houve um desvio de conduta no meio do caminho? É que você negociou os seus princípios? É que você ficou para frente demais e deixou Jesus para trás? Será que não está na hora de você olhar para os seus anéis de formatura e se lembrar que Deus só te deu isso porque os nossos velhos pais ignorantes travaram uma batalha de joelho, oração e com fogo divino? Será que o orgulho que você tem de congregar numa casa tão linda como essa, eu não encontrei em São Paulo uma igreja tão linda como essa? Será que você se esquece que o princípio desta casa linda e bela eram igrejinhas de tapera velha, criadas no meio do morro, onde os crentes não sabiam falar direito, nem escrever direito, mas tinham um propósito de vida, sabiam o que eram, eles sabiam que estavam na terra, mas não eram da terra? Será que alguém aqui entende que se a trombeta tocar nesse momento pode ser uma surpresa dentro dessa igreja? Eu não sei você, mas se a trombeta tocar agora e daqui de Sorocaba só 2 crentes subir, eu me garanto, eu sou o primeiro. Quem vem comigo atrás? Deixa eu ver. Então reage nessa noite. Estamos no ano 539. 539 a.C., o reino de Babilônia é dividido por causa da adoração de Nabonido ter trocado o deus do povo, que era Marduk, pelo seu deus pessoal, que era Nebo. O povo dividido não subsiste. E então, dos rincões da terra se levanta um povo forte como um leão, unidos sob a tutela de um homem de carisma e de um poder enigmático, Ciro. Ele consegue com uma mão pegar os persas e com a outra mão pegar os medos, e ele junta os medos e os persas, e o exército deles é invencível. Eles entram contra a Babilônia, atacam o império e destronam o rei que ali está. Ciro ascende ao trono babilônico no ano 539. Faltam 2 anos para concluir os 70 anos do cativeiro de Israel.
no finalzinho do ano 538, no começo do ano 537, um sacerdote que havia nascido no meio do cativeiro, cujo nome é Josué, amparado por um amigo chamado Zorobabel, que torna-se futuramente o governador do povo, remexendo nas coisas antigas de Israel, trazidas de Jerusalém, encontram uma caixa. Dentro da caixa encontram uma folha amarelada e carcomida pelo tempo, enrolada e amarrada. Era um papiro, um pergaminho. Ao abrir o pergaminho, o sacerdote Josué começa a ler o pergaminho, que na época não tinha capítulos e nem versículos. Era uma carta escrita, mas tinha o nome da assinatura de quem escreveu aquele livro, Isaia, ou Isaías. Quando ele começa a ler do primeiro capítulo, que para nós é capítulo, e chega no que é para nós o capítulo 30, ou capítulo 43, ele treme. O livro tem 200 anos. Quantos anos? Aí Josué está lendo o livro, de repente ele toma um choque. Pergunte por quê? Porque ele lê lá no livro assim, capítulo 44, verso 28, né? Que digo de Ciro? Que digo de Ciro. Qual o nome? Ciro. Que digo de Ciro? Ele é o meu pastor. Ele não consegue compreender o que ele está lendo. Ele abre mais um pouquinho no capítulo 45, e lá está escrito: que digo eu de Ciro, o meu ungido, a quem levantei para abrir as portas diante dele, e as portas nunca mais se fecharão. Agora olha para o seu irmão e pergunta: você entendeu alguma coisa? Se a pessoa que vai do seu lado for loira, pergunte com um pouquinho mais de paciência. Pergunte: você entendeu alguma coisa? O papel que Josué tem na mão tem 200 anos de escrita. Só que tem um nome escrito ali, Ciro. E não é que Ciro é o imperador que juntou os medos e os persas e agora está reinando em Babilônia. Aí quando Josué pega isso, ele conversa com os seus amigos e marca uma audiência com Ciro. E lá vai Josué. Quando ele chega diante de Ciro, ele diz: ó imperador, representa os hebreus, e eu vim aqui pedir a liberdade do meu povo. E Ciro diz: eu não tenho nada contra os hebreus, meu caso era com os babilônicos, mas vocês vieram no despojo, mão de obra de graça, são escravos, estavam na hora errada no lugar errado, não posso soltá-los. Josué, sem medo de morrer, levanta o livro. Eu tenho um documento que prova que o senhor é obrigado a nos soltar. A curiosidade do imperador faz o livro chegar na mão dele. Quando ele abre um livro escrito em aramaico, ele não entende nada. Então ele chama os seus sábios. E os sábios começam a ler o livro. E Josué, para encurtar, diz assim: não começo do começo não, senão a gente não acaba hoje. Aqui, ó, aqui nessa parte. E quando os homens leem para Ciro assim: que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e ele vai edificar Jerusalém para mim, e ele vai restaurar o templo para mim. Aí embaixo Deus diz: porque Ciro é o meu ungido, porque eu ungi para bater as nações, eu dou a ele força, porta nenhuma fica fechada, e tem mais, eu dou a ele poder para quebrar o arco e a lança, os portões de ferro, ele vai debulhar tudo. Ciro pede a autenticidade do livro. Isso leva alguns meses. Meses depois, os sábios de Babilônia marcam uma reunião com Josué e Ciro, e diante do imperador dizem: esse livro é verdadeiro. Ele tem mais de 200 anos. O grande imperador treme, se esmorece, se curva.